Olá a todos, meu nome é Vanderlei, junto aqui com o Vinícius Moura e também com o Vitor, a gente vai falar um pouco mais sobre os supercapacitores aqui na matéria de Ciência e Tecnologia dos Materiais Elétricos. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é um supercapacitor. E o supercapacitor nada mais é que um capacitor com a capacidade de armazenar e fornecer uma elevada densidade de potência, isso em um curto intervalo de tempo. Ela também apresenta uma capacitância elevada comparado com outros capacitores, e também ocupa o intervalo de aplicação entre capacitores eletrolíticos e baterias, e inclusive essa relação deles com as baterias a gente vai falar mais para frente, né? Aqui tem algumas imagens, só para exemplificar, desses supercapacitores existentes no mercado. Também a gente precisa entender os tipos de supercapacitores. Existem três tipos de capacitores: capacitores de dupla camada elétrica, os pseudocapacitores e os supercapacitores híbridos. A gente vai começar pelo primeiro, são os capacitores de dupla camada elétrica. Esses supercapacitores são compostos por duas armaduras condutoras paralelas, separadas por um material isolante. Esse material isolante ele garante que não há transferência de carga entre o dielétrico e o eletrodo, caracterizando esse armazenamento como um armazenamento eletrostático. Apesar disso, ainda correrá o fluxo de elétrons que irão se concentrar no eletrodo negativo do sistema. Também, durante o processo da carga do capacitor, se aplicado essa diferença de potencial entre os terminais dele, os elétrons de um eletrodo ele migram em direção ao outro, de forma a se obter um eletrodo positivo e outro negativo. As cargas dele migram pelo circuito externo sem penetrar o material dielétrico, já que é um isolante. Apesar disso, as cargas do dielétrico se dividem, concentrando-se próximo ao eletrodo da carga oposta, caracterizando ele isso como uma dupla camada elétrica. E também no processo de carga, tanto de descarga, a carga total desse capacitor é zero. Ele carrega e descarrega. Agora, vamos falar um pouco mais sobre os pseudocapacitores. O que difere esses pseudocapacitores do que eu falei anteriormente, que é o capacitor de dupla camada elétrica, é a forma de armazenamento dele. O eletroquímico de carga elétrica se dá através das reações de oxidação e redução, que ocorre devido às propriedades químicas do material utilizado na composição desse dispositivo. Nesse capacitor aqui, no pseudocapacitor, não é formada uma dupla camada, pois a transferência de carga entre o eletrodo e o eletrólito. Por causa disso, esse capacitor apresenta um melhor desempenho, pois o tempo necessário para completar o carregamento dele é menor em relação ao anterior. E por fim a gente tem o supercapacitor híbrido, que ele junta os dois capacitores que a gente viu. E essa união dele é feita em sua composição, que possui materiais à base de carbono com eletrodo e compostos de metais depositados em sua superfície. Dessa forma, ao mesmo tempo que é formada essa dupla camada, igual ao primeiro que a gente viu, também há transferência iônica entre o eletrodo e a solução eletrolítica. O fato de apresentar características eletrostática e eletroquímica torna ele mais eficiente que os outros dois tipos de capacitores, pois seu armazenamento compreende uma carga elétrica muito maior e ocorre de forma muito mais rápida, isso comparado aos dois. Aqui tem imagem, né, de alguns capacitores que existem no mercado, vários tipos deles. Agora com o Vinícius. Para a gente falar da aplicação dos supercapacitores, é importante dizer que eles vão ser uma classe de dispositivos que eles vão combinar as propriedades das baterias, que é a alta capacidade de armazenamento de energia, com a dos capacitores, que é o rápido carregamento e o rápido fornecimento de energia. E tal qual como as baterias, ele vai tolerar um número de ciclos de carga e descarga, e depois de um tempo não vai ser o mesmo. Porém, com a tecnologia que a gente possui hoje, ainda vão ser apresentados alguns inconvenientes por parte da utilização dos supercapacitores, que seriam a capacidade de armazenamento menor que a das baterias que a gente possui no mercado hoje em dia, questão de alguns volts. E a curva de descarga de tensão, ela às vezes não vai permitir que toda a energia armazenada possa ser utilizada pelo sistema que está sendo usado. Em alguns casos também a gente pode observar uma autodescarga excessiva, então às vezes ele pode descarregar de uma maneira não desejada. Mas para driblar alguns desses inconvenientes, uma maneira que os cientistas
encontraram é a associação desses supercapacitores. Então, ela vai associar vários supercapacitores para que consiga se utilizar um maior armazenamento de energia, e a partir daí é possível que se combine com outras fontes de energia para otimizar e melhorar o desempenho desses sistemas. Então, a associação deles é uma forma muito interessante que foi encontrada para isso. É possível também associar essas baterias às células de combustível, o que ocorre também em questão dos carros elétricos, e vai proteger essas baterias dos picos elevados de energia, picos elevados de corrente, e vai permitir compactar a vida útil desses dispositivos. Então, a questão do número de ciclos de carga e descarga vai ser otimizada. Pode passar. E aí a gente pode falar das aplicações deles nas linhas de metrô e ônibus elétrico. Elas vão ter subestações certificadoras que vão estar conectadas a linhas de distribuição de tensão média. Com isso, os supercapacitores eles não vão estar ali para armazenamento de energia, porque o armazenamento de energia deles não chega a essa tensão média de 500 a 700 volts, mas é possível que eles sejam utilizados na construção dessas subestações retificadoras para que se otimize as linhas de transmissão. Pode passar. E aí o emprego desses supercapacitores, hoje em dia, vai ser mais na questão dos carros elétricos e dos veículos elétricos híbridos, não só carros, como ônibus, trens, entre outros. E aí as vantagens vão ser inúmeras, porque eles vão permitir um melhor dimensionamento da vida útil das baterias, vai poder economizar energia, além de outras questões como menor poluição e a questão da frenagem regenerativa, que vai ajudar a recarregar essas baterias até mesmo na frenagem dos veículos. Pode passar. E aí a gente vê nesse exemplo aqui um veículo de transporte elétrico que ele foi implementado na Alemanha no ano de 2003, alguns anos já, e ele usa supercapacitores no teto para armazenar energia disponível durante a aceleração, que é a questão da frenagem. Tá dando continuidade, então, falar um pouco qual que é a diferença, na verdade, qual que é a comparação entre o tema do nosso trabalho em relação a baterias. Então, devido às suas construções e suas características, pode-se dizer que os supercapacitores são cruzamento dos capacitores convencionais com as baterias eletroquímicas. Então, meio que para se construir o outro, um foi meio que baseado no outro. Então, por isso eu quis retratar um pouco dessa comparação entre os dois. Aí pode passar, por favor. Aí coloquei uma tabela que ela mostra a diferença de tempo de descarga para tempo para carregar, densidade de energia, densidade de potência, ciclos de recarga. Então, aí compara entre a bateria e também entre os supercapacitores, qual que é melhor para cada caso. Então, por essa tabela a gente tem uma ideia bem legal de qual a gente pode usar e qual a gente, tipo, no futuro, o que seria melhor para a gente. Aí pode passar, por favor. Aí a constituição física de um supercapacitor tem mais coisas, mas aí eu citei, na minha opinião, os três mais importantes, que são os nanotubos de carbono e polímero, os nanosporosidades e o aerogel. Aí do lado aí tem uma mão segurando um aerogel, aí eu coloquei só para representar mesmo, só para ter uma ideia do que era esse aerogel, porque eu mesmo não sabia o que era, então dei uma pesquisada aí para entender melhor. Aí pode passar, por favor. Aí, como tudo, a gente tem vantagens e desvantagens para tudo. Então, em alguns casos, a gente tem a vantagem de usar bateria, em outros casos, a gente tem vantagem de usar os supercapacitores.
E aí eu retratei um pouco as vantagens dos supercapacitores, que são pouca degradação após centenas de milhares de ciclos, baixa impedância, ele recarrega rapidamente, tem uma baixa toxicidade em materiais usados e possui métodos simples para recarga. Aí pode passar, por favor. E as limitações, ou mais conhecido como desvantagens, é a quantidade de energia armazenada por peso de unidade é consideravelmente mais baixa que de uma bateria eletroquímica, a tensão varia com a energia armazenada e ele descarrega mais facilmente de forma mais rápida que uma bateria comum. Pode passar, por favor. Aí, para finalizar, tem a conclusão, que retrata basicamente que, com o passar dos tempos, o avanço científico e tecnológicos possibilitaram a evolução dos capacitores. Sua potência e eficiência também se ampliaram ao longo dos anos. Novos materiais, novas técnicas de fabricação foram sendo empregados na manufatura desses dispositivos, indispensáveis em aplicações elétricas e eletrônicas. E vale se ressaltar, hoje a gente tem esses supercapacitores, antigamente a gente usava também muita bateria, e nada impede que no futuro, daqui a 20 anos, alguém invente algo melhor ainda do que os supercapacitores. Aí pode passar. E aí a gente é a referência bibliográfica que o grupo utilizou para fazer esse trabalho. No mais é isso. Obrigado, boa noite.